Como foi o seu relacionamento na sua infância com o seu pai? Como é que você lidou com as questões emocionais e lida até hoje com tudo que você vivenciou ou que você não vivenciou com o seu pai? Você sabia que tudo isso que você carrega emocionalmente da sua infância até o dia de hoje acaba interferindo e afetando no seu intestino? E muitas pessoas não conseguem entender essa relação que o intestino tem com o nosso emocional. E aqui eu vou nesse vídeo exemplificar com casos de consultório para você entender qual é a relação de todas essas questões que você vem carregando, né, questões negativas emocionais do seu pai que estão afetando o seu intestino. Desde quando você era pequenininho, talvez quando você estava dentro do ventre da mamãe, o seu pai, ele te rejeitou. O seu pai não quis aquela gravidez, ou então você veio menina e ele queria um menino, ou então o seu pai traiu a sua mãe inúmeras vezes e você vivenciou aquilo, ou então o seu pai bebia muito, te batia muito, era agressivo física e verbalmente com você, com seus irmãos, com a sua mãe. E tudo isso você vem carregando e está dentro da sua mochila emocional. E por mais que você ache que o seu passado está muito bem resolvido, se você está com intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, eu posso te afirmar que o seu passado não está resolvido porque o seu intestino não está conseguindo digerir as emoções de tudo que você já vivenciou e que essa mochila emocional está muito pesada dentro de você. E os sintomas gastrointestinais nada mais são do que apenas uma comunicação que o seu corpo manda para você para dizer que o seu emocional não está bem. E o que acontece, né, Juliana? Olha, o meu pai, ele foi alcoólatra, ele bebia muito, e ele chegava em casa, ele brigava com a minha mãe, ele agredia a minha mãe, ele batia em mim, nos meus irmãos, eu ficava com muito medo. Olha só que interessante. O medo, na maioria dos casos que eu atendo de intestino preso, a emoção básica é o medo. E esse medo, ele foi aprendido aonde? Muito provavelmente quando você estava dentro do ventre da sua mãe. E esse medo, você foi vivenciando dia após dia esse medo desde que você nasceu. Ou seja, papai bebia, chegava em casa, batia na mamãe. Você passou por essa situação durante muito tempo e dia após dia essa emoção básica que é o medo foi reforçada dentro de você. E hoje na fase adulta você está com o intestino preso. Por quê? Ah, mas Ju, quando eu como lactose é que o meu intestino fica preso, eu não consigo ir no banheiro, eu passo dias sem ir ao banheiro. Aqui o meu trabalho, como você já deve saber, o meu trabalho é um trabalho terapêutico, onde há integração entre corpo e mente, onde pensamentos, sentimentos e emoções afetam o seu corpo físico. Ou seja, se quando você faz a ingestão de lactose e a lactose você acha que prende o seu intestino, que ela é responsável pelo seu intestino ficar preso, o que eu posso te dizer é que não. Como que você se sente emocionalmente estando com o intestino preso? Você é uma pessoa controladora, uma pessoa medrosa, uma pessoa insegura, uma pessoa que quer ter tudo ao seu alcance, você quer controlar, porque se algo der errado, meu Deus do céu, uma pessoa que se cobra muito? Tudo isso que eu falei, né, medo, autocobrança, insegurança, muitas vezes depressão, ansiedade, tudo isso tem uma causa raiz emocional. E essa causa raiz emocional, na maioria dos casos de intestino preso, é o medo. O medo que você sentiu na barriga da sua mãe, o medo que você sentiu das questões emocionais de tudo que você vivenciou com seu pai, com a sua mãe, o medo que você carregou na sua infância, então vem lá da barriga da mamãe, da infância, da adolescência, até o dia de hoje. E aí o seu corpo foi te mandando vários sinais e você não observou, até que chegou num sinal que é a intolerância alimentar. E aí eu te pergunto, como que você se sente emocionalmente estando com intolerância? Ah, Ju, eu tenho medo de ser julgada, medo de falar para as pessoas da minha condição, medo de passar vergonha, medo da minha barriga ficar inchada, ficar distendida, medo de desenvolver algo mais sério, como por exemplo um câncer, eu tenho medo de comer e passar mal, medo de sair de casa. Consegue perceber
que a causa raiz emocional é o medo, eu gosto muito de usar aqui o meu polvo. A cabeção, a causa raiz inicial é o medo, mas você tem medo de comer, medo de passar mal, medo do julgamento, medo de desenvolver algo pior, e aí esse medo que você tem aqui no seu cabeção vai sendo ramificado, e esse medo que você, né, sente com relação à intolerância alimentar é só uma ramificação do medo que tem aqui no seu cabeção. E quando a gente a gente vai atrás da causa raiz emocional do medo da intolerância, às vezes é lá quando seu pai te rejeitou quando você nasceu, quando seu pai te abandonou, esse medo de que ele bebia, que ele usava drogas, que ele tinha uma outra família, enfim, que ele vinha, que ele te batia, que ele era agressivo. Todo esse medo foi colocado dentro da sua mochila emocional. Então, a intolerância, né, o intestino preso ou problemas gastrointestinais que você tem, as restrições alimentares, nada mais são do que mostrando que existem questões emocionais mal resolvidas lá no seu passado que faz com que a sua criança interior esteja lá com medo, presa e que e o seu corpo encontra, né, uma forma de mostrar que lá o seu passado não está bem. Ele mostra isso através dos sintomas físicos. Por isso que o meu trabalho aqui é um processo terapêutico de integração entre corpo e mente. Como que os pensamentos, sentimentos e emoções que você vivenciou, pensou e sentiu desde quando você estava dentro da barriga da sua mãe afeta o intestino hoje em dia. Por quê? Porque o intestino, segundo a linguagem do corpo, é responsável por digerir as emoções. E quando as suas emoções, né, você carrega muito medo dentro de você, e aqui eu falei do medo, mas pode ser raiva, ódio, tristeza, nojo, vergonha, o seu intestino ele não está conseguindo digerir todas essas emoções, por isso que você acaba, né, desenvolvendo uma intolerância alimentar, problemas gastrointestinais, porque é nessa região que é trabalhado, segundo a linguagem do corpo, as emoções. Então, se você está vivenciando, né, situações de intolerância alimentar, o meu protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, que é um processo terapêutico, pode te auxiliar de forma individual a encontrar a causa raiz emocional. Se você é novo e se você quer entender mais profundamente sobre o meu trabalho, você pode começar adquirindo o meu e-book. Lá no meu e-book você vai entender como a sua mente funciona, porque você está intolerante alimentar, e junto com o e-book você tem 2 bônus. 30 casos de consultório para você entender de uma forma profunda e terapêutica como que a nossa mente faz associações. E eu tenho certeza que você vai ficar assim pasmo das associações que a nossa mente faz de situações que aconteceram no nosso passado com a intolerância alimentar. E uma coisa que eu te digo que eu gosto muito de frisar dentro do e-book é: não necessariamente situações que aconteceram no seu passado com o alimento que estão causando a sua intolerância alimentar. Foi como eu expliquei, são as emoções e não o alimento. E você também, junto com o e-book, ganha um áudio de autoterapia guiada, onde você vai fazer com fones de ouvido para você começar a trabalhar as suas questões emocionais e entender que tem muita coisa aí dentro que precisa ser limpa, que precisa ser jogado fora, ressignificado, reprocessado e reprogramado somente. Então, a gente tem, né? Eu tenho o e-book, tenho os atendimentos individuais para quê? Para que você não precise passar por tantas restrições, por dores, constrangimentos o resto da sua vida. Eu fui 10 anos intolerante alimentar e eu sei exatamente o que você está passando. Então, se você quer saber um pouquinho mais, é só entrar aqui no meu site. Lá tem todas as informações para te auxiliar e vai ser um prazer ter você junto com nós dentro do nosso clube de ex-intolerante alimentar, que são pessoas que voltaram a comer todos os alimentos de forma saudável e têm hoje o intestino funcionando perfeitamente bem.